Como será que o seu signo vai sentir a passagem de Marte pelo signo de Virgem? Gente, já quero começar abrindo esse vídeo, trazendo para vocês que Marte é um planeta que fala de força de ação, fala sobre irritabilidade também, fala sobre conflitos, lógico que sim, sabe por quê? Marte vai falar o seguinte: quando ele movimenta um campo, pela astrologia clássica, ele é considerado um planeta maléfico. Tá? Ele é considerado um planeta maléfico porque ele aumenta o nosso grau de atividade naquele campo. E ele aumenta de uma maneira que muitas vezes nos incomoda. Tá? Vocês vão ver que muitas das previsões que estão aqui eu organizei nessas tabelinhas pequenas, a gente vai passar signo por signo, vou trazer mais informações do que isso que está aqui, tá? Isso daqui é muito mais para eu me guiar do que para vocês, tá? Mas o que acontece? Esse Marte, que pelos antigos é considerado um planeta maléfico, tá entrando no signo de Virgem, onde ele vai receber influências positivas. Por isso que algumas dessas previsões, para muitos signos, vocês vão ver que vai ter uma parte falando ali de Júpiter, vai ter uma parte falando de Urano, porque Júpiter está em Câncer e Júpiter vai mandar uma energia positiva para esse Marte. Urano está nos finais de Touro, né? Tá mandando uma energia positiva também para esse Marte que está em Virgem. Tá? Marte está em Virgem dos dias 17 de junho até o dia 6 de agosto. Tá? Então, são quase 2 meses, né, de uma energia de Marte em Virgem. O que ele vai movimentar? O planeta da iniciativa, da guerra, mas da disposição, dessas lutas que muitas vezes a gente quer assumir, tá passando por um signo de terra. Vai dar pra gente uma chance de resolver um monte de coisa. Vai trazer pra gente também um olhar mais crítico sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas. Então ele vai falar assim, olha, eu percebo um monte de coisa que está me incomodando em um monte de área, tá? Eu percebo coisas que estão me incomodando no meu trabalho, nas minhas finanças, no meu campo amoroso, na minha família. Eu tenho essa percepção de coisas que precisam ser melhoradas. Porque Virgem é de terra, analítico e modo mutável, desejo de mudança. Então eu vejo coisas que precisam ser melhoradas e me engajo para que essas mudanças sejam feitas. Dá para fazer ou não dá? Dá. Porque Júpiter e Urano estão mandando um aspecto positivo para esse Marte, tá? Vou mudar sem estresse? Não. E aí a gente vai ter que ter muito cuidado quando a gente passa pelo nosso signo, que eu tenho certeza que você já viu aí que a gente tem 6 aqui. Daqui a pouco a gente vai virar, tá? Eu fiz 2 slides, né? Fiz 2 slides, tá? Então a gente vai virar o slide, vou passar para outros 6, mas vocês vão ver o seguinte, que mesmo que as previsões sejam positivas, é impossível que você não passe nenhum estresse naquele campo. Porque Marte é um planeta que fala de estresse. Ele fala de energia bélica, ele fala de impulso de iniciativa, mas eu me incomodando com as coisas, e me incomodando com coisas que nesse momento são práticas. Eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero consertar, tá? Vai nos irritar, como sempre nos irrita. Mas dá espaço para mudar? Dá, tá? Porque Júpiter e Urano se conectam bem com esse cara e a gente não tem nenhum planeta que está impedindo a ação dele agora, tá bom? 2 meses aí, não chega a ser 2 meses, né? Mas 1 mês e meio, né? Dos dias 17 de junho a 6 de agosto, em que eu vou ter que me engajar com algum tipo de mudança, vou ficar mais bravo, tá? Vou ficar irritado quando as coisas não funcionam. Você quer ver um Marte em Virgem irritado? É o negócio não funcionar. As pessoas não serem produtivas, as pessoas fazerem, sei lá, corpo mole no meu trabalho, as alianças que eu faço não seguem o ritmo que eu quero, então precisa melhorar, gente. E eu também me critico, tá? Eu também fico mais preocupado comigo, o que eu preciso melhorar. Eu não queria mais estar caindo nesse ciclo repetitivo. Eu fico mais analítico sobre o meu passado. Onde que eu acertei, onde que eu errei. Cuidado, para a gente também não ficar muito crítico, tá? Mas, de fato, tem várias coisas bacanas aqui, vamos passar signo por signo. Sugiro que você escute principalmente para o seu ascendente, tá? Não se prenda demais nisso, se prenda mais, de fato, naquilo que eu vou falar para vocês, tá? Porque o que eu tentei fazer? Eu tentei otimizar o espaço, então ficou pequeno.
Ficou um resumo do resumo, tá? Então, quando a gente for falar com cada signo, a gente vai conseguir aprofundar mais. Vamos começar nisso agora. Bom, para arianos, arianas, quem tem ascendente em Áries, acho que a mensagem é muito clara. Esse Marte em Virgem dá um foco maior no trabalho, na rotina e no dia a dia. Eu tenho mais coisas para fazer no meu dia a dia. Eu tô mais irritado com o meu dia a dia. O meu trabalho está desafiador. No entanto, eu estou extremamente prático. Eu tenho uma disposição para resolver problemas nessa rotina, nesse trabalho, nesse dia a dia. Mudar meu ambiente de trabalho, ter conversas importantes com colegas de trabalho, com funcionários que são meus, com equipes das quais eu faço parte. Então a gente tem uma otimização da energia do ariano no trabalho. Ele resolvendo muito problema na rotina dele. Se ele não se organiza bem, ele pode ter mais oscilação de imunidade, tá? Porque ele tá com muita coisa nessa rotina, nesse dia a dia, e a gente sabe que muitas vezes pela astrologia, quando a gente acumula coisas no plano prático, também somatiza na nossa saúde. Então ele tem um período ali de 1 mês e meio para agilizar coisas na vida dele, resolver problemas de trabalho, trazer mudanças. Olha, Urano, aqui eu coloquei, Urano traz, Júpiter ajuda na produtividade, Urano traz inovação. Inovação onde? Na rotina. Você tem condições de trazer mais coisas para sua rotina ou, preferencialmente também, né, se organizar melhor nessa rotina, para que você consiga dar conta de tudo aquilo que você está se propondo, de tudo aquilo que estão exigindo de você, e você pode ter avanços nessa área da sua carreira, tá? Se você não trabalha, você é um dono de casa, uma dona de casa, uma pessoa que cuida da família, já é trabalho pra caramba. Mas mesmo assim, você consegue resolver alguma coisa atrelada à sua rotina, ao seu bem-estar, à sua produtividade, e você também precisa cuidar mais da sua saúde, porque essa rotina vai ficar mais acelerada, mas a gente tem chance de avançar nas atividades que a gente se propõe no nosso dia a dia e no nosso cotidiano também. Para taurinos, taurinas e quem tem ascendente em touro, a gente tem um período de criatividade em alta. Vocês vão ver aqui, nossa, romance em alta, sim, porque a área que esse Marte em Virgem está ativando para o taurino, para a taurina, é uma área que fala de criatividade, libido, prazeres e autoestima. Então, o taurino, a taurina, se cuidam mais. Podem ter destaque em exercício físico, podem estar mudando algo na aparência deles, se mostram de uma maneira mais autoconfiante, mais charmosa. Posso sim ter momentos interessantes na minha vida a dois, nos romances. Posso ter um momento para conhecer gente nova. Você pode ver, Júpiter expande a diversão, porque é uma área que pede por diversão. O taurino, a taurina, sente que precisam se envolver com áreas de criatividade. Não quero só ter coisas por dever. Quero também fazer um curso por lazer, quero também fazer um esporte. E às vezes essas atividades que chegam para a gente como hobbies, como coisas que eu faço por lazer, se constituem em um talento novo, que depois eu posso usar para o meu trabalho, que depois eu posso de fato mudar minha carreira ou não mudar minha carreira, mas melhorar minha relação comigo mesmo, me mostrar de uma maneira mais magnética para as pessoas, mais segura, tá? Pode sim, Urano traz surpresas amorosas ou projetos originais. Urano, na verdade, faz com que esse taurino, essa taurina, descubra talentos que estão guardados dentro deles, tá? Ah, mas eu não vou me irritar com romances? Vai ter que lidar com expectativa, vai ter que lidar com o tempo do outro, ter paciência com o outro, entender que as coisas se constituem a dois, com calma. Podem estar sim indo com muita sede ao pote, por assim dizer, mas movimenta esse campo, traz mais libido, traz mais prazer para a vida, e ele está precisando ter prazer na vida dele até para que ele se mantenha produtivo no dia a dia. Tá? Urano pode sim trazer algumas surpresas amorosas, bacanas, pode também trazer mais atividades com filhos, se o taurino e essa taurina tiverem filhos, né? E projetos originais, porque tá trabalhando a criatividade. Pro geminiano, pra geminiana, a gente tá falando de uma situação de, veja aqui, atenção em casa e família. Como Marte está num signo mutável, e Gêmeos também é um signo mutável, o geminiano tende a se sentir um pouco mais irritado no dia a dia dele. Isso vai acontecer com todos os signos mutáveis, tá? Todos, tá? Sem exceção. A gente vai trazer mais pra frente eles também. Mas o geminiano, quando a gente fala assim, atenção em casa e família, Marte está incidindo num campo doméstico. Faz com que esse Gêmeos perceba coisas que incomodam ele dentro da casa ou dentro da família.
Tô numa capacidade de mudar coisas que acontecem na minha casa e na minha família? Sim, porque Júpiter traz harmonia. Essa harmonia não é uma harmonia, porque Marte está deixando a gente mais incomodado, mas é uma capacidade de encontrar soluções, uma capacidade de encontrar saídas positivas para esses conflitos ou para essas coisas que me incomodam, para que eu consiga mudar elas no longo prazo, tá? Urano pode indicar mudanças no lar? Pode. Como pode não indicar mudança, mas pode indicar você fazendo um ajuste na sua casa, corrigindo uma infiltração, pintando uma parede, mudando a disposição das coisas no seu escritório, no seu quarto, na sua cozinha, na sua sala. Essa mudança, essa faxina que às vezes você pode fazer na sua casa, pode te manter mais produtivo, tá? As pessoas mais íntimas desse geminiano tendem a irritar um pouco ele. Tá? Pode ter a ver com questões da ancestralidade, do pai, da mãe, dos filhos, do marido, da esposa. Pessoas íntimas estão me irritando um pouco mais. No entanto, eu consigo comunicar aquilo que me incomoda muito mais. Portanto, eu consigo talvez fazer algumas mudanças nessas relações que são tão basais e que agora estão muito em evidência para mim. É muito importante que esse geminiano faça atividades em casa. Evento, faça em casa. Pode sair. Tá? Mas existe uma necessidade que ele cure e melhore a conexão com o lar dele. E aí, essa parte emocional também fica mais estruturada nesse momento. Para cancerianos e cancerianas, a gente tem uma situação que é comunicação ativa e objetiva. Gente, a mente do canceriano, dessa canceriana, está extremamente acelerada. Os pensamentos passam a 1000 por hora. E a conexão entre o pensamento e a fala tá mais direto. Eu não consigo ficar pensando antes de falar. O negócio tá vindo na minha cabeça, meu filho, eu já tô falando, entendeu? Eu já tô compartilhando. Tem uma honestidade, tem uma transparência. Eu posso ter muitas conversas nesse momento? Posso e devo. Júpiter e Urano vão, olha, Urano tá aqui, ó, inspira ideias brilhantes, eu tô tendo ideias, eu tô tendo insights, eu tô tendo percepções, sabe quando você tem uns estalos assim no seu dia a dia? Caramba, dá pra eu fazer desse jeito, caramba, dá pra eu conduzir essa conversa assim, dá pra eu já marcar essa reunião, tive uma criatividade, tive uma ideia. Esse Marte, ele faz com que as comunicações fiquem mais dinâmicas. Então pode ser que eu fale as coisas sem pensar? Pode, mas existe uma inteligência por trás, tá? Cuidado com fala super impulsiva, cuidado com o famoso sincericídio, tá? Só que esse Marte, como ele traz mais autoconfiança na fala, esse canceriano também consegue expandir a rede de contatos dele. Se ele trabalha, ele tem mais iniciativa para pegar um telefone, ligar para um cliente, ligar para um fornecedor, marcar uma reunião, mandar um e-mail de início. Ele tem mais facilidade para falar e para escrever. Ele está mais ansioso? Sim. Ele tem muita coisa para fazer no dia a dia dele? Sim. Mesmo assim, esse Marte favorece algumas falas, porque ele está muito criativo para deixar alguns diálogos passar em branco, né? Também facilita, ele quer sair mais de casa, esse canceriano, quero sair, não quero ficar tanto só na minha concha, quero sair, quero passear, quero viajar, quero ir para a praia. Ele tem essa necessidade de sair e fazer as ideias girarem, fazer os ares em torno dele girarem, tá? Outra coisa, para cursos, a gente tem uma facilidade de aprendizado, né? Mente super acelerada, mas desejo de aprender, curiosidade, capacidade de estruturar novos aprendizados, que ele também pode usar, inclusive, depois no trabalho dele. Para leoninos, para leoninas, a gente vai ter um foco numa parte financeira e profissional. Vocês vão ver aqui. Foco em finança e recursos. Primeiramente, temos um problema? Temos, porque Marte é um planeta bélico. Então o leonino está incomodado com alguma situação financeira. Não estou ganhando tanto quanto eu gostaria, não me sinto valorizado no meu trabalho quanto eu quero, não estou conseguindo guardar tanto dinheiro. No entanto, esse incômodo, devido a bons aspectos que esse Marte recebe de Júpiter e de Urano, são aspectos que vão falar assim, então muda alguma coisa. Tem uma conversa importante no trabalho, manda um currículo, faz um contato numa rede social, faz um contato num site, procura outras opções. Esse leão, ele vai ter uma disposição para mudar a maneira como ele se relaciona com o trabalho dele e com o dinheiro dele. Existem algumas coisas para serem melhoradas para esse leonino, que gira em torno dos
Consumos. O leão pode estar gastando mais dinheiro, ele pode sim abrir espaço para ganhar mais dinheiro, mas ele está mais impulsivo com as finanças, gastando com o que deve e com o que não deve. Ele pode entrar em negócios de risco? Até pode, mas eu acho que tem uma inteligência que está guiando ele, falando assim, não, vamos investir naquilo que faz sentido, naquilo que ajuda, naquilo que traz benefício. Então ele tem uma inteligência com isso, tá? Mudança súbita, sim, às vezes ele não está esperando nada de uma conversa de trabalho, ele tem essa conversa, ele pode ter melhoras. Júpiter pode trazer ganhos, Júpiter pode ajudar esse leonino a mudar algo na carreira dele, talvez ele esteja chegando no momento em que ele pode conduzir algumas falas importantes no trabalho e ter alguns benefícios. No entanto, é claro que tudo isso é originado num campo de incômodo, tá? E no geral, os leoninos também têm que tomar cuidado com os consumos envolvendo o gasto de dinheiro, alimentação, bebida, remédio, enfim, prestar atenção naquilo que é consumido. Eu já falei quando a gente passou por Gêmeos que todos os signos mutáveis estão mais irritados com esse Marte em Virgem. É o caso de Virgem. Virgem está sentindo toda a potencialidade de Marte. Virgem está sentindo o símbolo de Marte sobre eles. Então eles estão com mais iniciativa, mais guerreiros, guerreiro, guerreira, tomando a frente nas coisas, muito mais irritado. Ou você vai chegar lá pro guerreiro, pra guerreira falar, sabe o que é? É que eu atrasei esse negócio aqui. Você vai levar ali uma porrada, uma espadada, entendeu? O virginiano, ele está com a paciência esgotada. No entanto, ele tem muito dessa raiva que ele está sentindo agora para iniciar coisas, iniciar um projeto pessoal. Ele consegue ir bem desde a academia dele, a corrida que ele está fazendo, a maratona que ele está participando, a natação, o futebol, sei lá, quanto também começar projetos pessoais, cursos, estudos, quanto também começar projetos profissionais, porque ele está com uma raiva, né? Na verdade é uma energia acumulada que permite que ele se posicione no mundo, tá? Cuidado para não entrar em mais conflito. Você pode sim entrar em mais briga, você pode sim entrar em mais conflito, porque a sua paciência está menor. Agora você tem mais libido, mais autoconfiança, consegue ter força de ação, consegue se colocar frente às pessoas, né? Júpiter vai ampliar oportunidades porque esse virginiano não está deixando passar essas oportunidades, muito provavelmente, né? Urano dá coragem para fazer mudanças, às vezes até mudanças difíceis, esse virginiano pode estar conseguindo fazer em algum nível, porque às vezes a gente tem que ser testado pela vida. Para a gente movimentar coisas importantes, para a gente ter coragem e iniciativa para mudar. Esse virginiano agora tem tudo isso. Além dele ter a iniciativa, ele tem libido, ele tem estresse e ele tem poder. Ele está mais como uma figura de autoridade. Ele fala, mas pessoas escutam. E se não escutarem, já viram que vão estar ameaçando ali a autoridade do guerreiro, já sabe que esse virginiano vai cortar esse mal pela raiz. Aí a gente vai falar com Libra, né? Librianos e librianas, e aqui a gente tem uma situação que é a seguinte: Marte está ativando um campo de vida para esse libriano, para essa libriana, que tem a ver com recolhimento. O libriano, a libriana estão sobrecarregados. E esse Marte vai falar assim, tá percebendo que você tá cansado? Tá percebendo que você tá se doando muito por algumas coisas? Tá percebendo que você tá sobrecarregado? Então agora tá no momento de você focar em você. Ele é sim um guerreiro, mas ele é um guerreiro fora dos holofotes. Ele quer primeiro estruturar a vida privada dele, estruturar o dinheiro, a rotina, o dia a dia. Esse Marte não facilita que ele chame muita atenção. Esse Marte, ele não atrapalha questões de trabalho, tá? Mas ele fala assim, tem um cansaço, você tá puxando muita energia das pessoas, você tem um período extremamente produtivo para se envolver com atividades terapêuticas, de autoconhecimento, tentar se entender de alguma maneira, entrar na sua terapia, fazer sua consulta astrológica, se envolver com algum tema de vida que proporcione alguma cura para você. Porque agora esse libriano tem a chance de estar sonhando mais, se conectando mais ao inconsciente dele, trazendo materiais para serem falados. Puxa, eu posso até estar curando algum tipo de trauma, insegurança, medo, sim, mas eu preciso me recolher. Tá? Por isso que traz energia mais introspectiva, Júpiter ajuda na intuição, pode fazer com que esse libriano sonhe mais, Urano pode revelar insights súbitos, ele do nada tá ali tendo um momento para ele, tomando um banho, dirigindo o carro, meditando, ele tem uma ideia de coisas que ele pode mudar na vida dele, tá? De novo, esse Marte não atrapalha funções profissionais, mas ele exige um recolhimento e um cuidado maior, tanto com a saúde física, quanto também com a saúde mental, porque ele tá numa área que fala que o libriano
escorpiano está se envolvendo com muita coisa. O escorpiano e a escorpiana têm um destaque dado por esse Marte numa parte que fala sobre comunicação, vida social e como eu me apresento para o mundo, tá? Esse escorpião, vocês vão ver aqui, atuação em grupos e amigos. Ele sente que em equipe, em grupo, ele é mais ouvido. Ele consegue se posicionar mais. Ele também pode ficar mais irritado com esses amigos e esses grupos, falando assim, ninguém nunca me escuta, ninguém nunca faz as coisas por mim, então agora vocês vão me ouvir, ó, é isso, aquilo outro. Só que essa disposição, que às vezes até pode causar algum desentendimento, afinal é Marte, né? Também faz com que ele crie amizades que são mais duradouras e mais transparentes. Eu estou comunicando mais as coisas da minha vida para pessoas que são próximas de mim. Tá? Esse escorpiano, você vai ver, Júpiter expande rede, sim, ele pode estar conhecendo pessoas novas através do trabalho dele, das mídias sociais dele, dos projetos que ele publica, então ele tem uma rede de contatos que também pode estar em expansão. Se ele trabalha numa empresa, se ele trabalha como equipe, se ele está no meio corporativo, ele tem mais voz de comando nessa empresa e nesse meio corporativo. Ele vai se irritar mais com as relações dentro desse meio corporativo e vai ter que se posicionar mais. No entanto, esse posicionamento pode render coisas boas para ele. Ele pode ser melhor visto, ele pode ser mais respeitado em algum nível, ele atua como um líder de amigos. Se ele faz esportes em grupo, ele pode ter destaque nesses esportes em grupo, tá? Urano pode trazer conexões inesperadas, esse escorpiano pode estar vendo mais amigos, se conectando com mais amigos, conhecendo gente nova e, de novo, ele também pode ir para um lado que ele se comunica com mais pessoas, investe mais nas mídias sociais dele, começa a dar palestra, começa a dar aula, entra num estudo que vai mudar a vida dele no futuro do trabalho, então tem um plano mental que também está muito ativo para ele agora. Para sagitarianos e sagitarianas, eu já falei para vocês que esse Marte vai incomodar todos os signos mutáveis. Então, Sagitário é um dos signos que está mais estressado, irritado. Como que eu digo? Aquela gotinha no copo d'água e ele querendo explodir, tá? Tem sim uma maior irritabilidade. No entanto, esse Marte, como todos esses Martes que a gente está trazendo aqui, esses trânsitos de Marte em Virgem, que estão recebendo bons aspectos, também pode abrir caminho na vida do sagitariano. Na vida do sagitariano, onde que ele está abrindo caminho? No campo profissional. Pode ter uma ambição maior, pode ter um posicionamento maior na empresa, no trabalho. Ele tá mais irritado? Com certeza. Ele tá vendo coisas que precisam ser mudadas nesse trabalho. Ele tá percebendo coisas que incomodam ele no dia a dia da empresa, do trabalho, do empreendedorismo dele. No entanto, esses incômodos, essas tensões, devido a esses bons aspectos de Júpiter e de Urano, abrem caminho para mudança. Ele tá mais irritado, mas ele tá atuando mais sobre aquele campo. Uma outra coisa no sagitariano, na sagitariana, é que às vezes tem mais incômodo com figuras de autoridade. Eu tô mais irritado com meu chefe, eu tô mais irritado com a minha mãe, eu tô mais irritado com meu pai. Só que agora eu tô falando isso. Então eles vão ter que me ouvir. Por bem ou por mal, eles estão me ouvindo mais, né? Júpiter pode sim ampliar oportunidades, ainda mais nessa parte da carreira. Não tô falando que trabalhar tá fácil. Tá difícil, eu tô irritado, eu tenho muita coisa para resolver, mas eu tenho esse incômodo, essa tensão me movimenta. Eu não aceito mais qualquer coisa, eu imponho limite, eu começo projetos que eu considero serem importantes, então a gente tem um destaque profissional, às vezes abertura de campos novos no trabalho, lançando um produto, lançando um projeto, falando, gente, ó, agora eu também trabalho com isso aqui, tá? Mudança de função no trabalho e eu querendo me posicionar mais e talvez eu tendo realmente mais frutos positivos porque eu tô muito mais corajoso nesse campo de trabalho. Pro capricorniano, pra capricorniana, existe um benefício desse Marte em Virgem e o Capricórnio, eu quero pegar ele no colo assim agora, porque a gente passou em tantos vídeos eu trazendo notícias difíceis, né, pra Capricórnio, tudo, Saturno em Áries, Júpiter em Câncer e agora pelo menos a gente tem uma notícia boa para esse capricorniano que é o Marte. O Marte, ele vai receber ali numa relação de trígono, né? Então vai ter mais iniciativa, mais energia, tá? O Capricórnio, eu acho que ele tem uma chamada muito grande para variar as coisas da rotina dele, trazer mais coisas que inspiram ele para a vida dele. O que inspira ele? É viagem?
Puxa, pera, então aquilo que me inspira ao longo do meu ano é viagem. Eu tenho que economizar, tenho que planejar, tenho que conseguir fazer, começo a fazer. Ah, não, aquilo que me inspira na minha vida é um curso, é uma área de conhecimento que eu quero entrar. Eu amo astrologia, eu amo psicologia, eu amo filosofia. Ele tem uma chance de se envolver com áreas de estudo. A mente dele, desse Capricórnio, está ampliando. E apesar de aqui a gente falar, eu falo com você fala assim, Bia, tô nem aí para estudo. É, mas então você tá aí para quê? Para trabalho? Então, se for para trabalho, pode ser que agora estejam chegando na sua vida estudos, cursos, sejam longos, sejam curtos, que podem ajudar você na sua função profissional. Pode ser que seja uma viagem que você faz ou que você planeja, sair mais de casa te inspira e traz ideias novas para o seu empreendedorismo, para o teu negócio, para você trazer depois uma conversa importante para falar com o seu chefe. Então, a inspiração abrindo caminhos na vida desse capricorniano, tá? Urano traz sim ideias revolucionárias, ideias de mudança, sonhos novos para ele concretizar esse ano. Ele tem um otimismo, tá? Júpiter favorece viagens, estudos, pode até ter alguma facilitação jurídica, dependendo de cada mapa, tá? Mas tem principalmente ali essa expansão da rotina, eu trazendo mais coisas que me inspiram para o meu dia a dia. E claro que eu posso ficar mais irritado com a minha rotina, eu tenho que manter minha organização em dia, mas eu tenho uma inspiração e eu posso também estar mais conectado com aquilo que de fato me recarrega energeticamente. Tá? Poderia ser astrologia, poderia ser minha espiritualidade, ou fazendo coisas que fazem sentido também para minha alma. Pro aquariano, pra aquariana, a gente tem a seguinte situação, vocês vão ver aqui, transformação e reinvenção. Esse Marte em Virgem para aquarianos dá uma força muito grande. Eles ficam profundamente analíticos sobre a vida deles. Profundamente analíticos, percebendo comportamentos repetitivos, percebendo medos, inseguranças, sombras que eles carregam, e agora o diálogo desse aquariano com as sombras dele está muito mais fluido, está muito melhor. Eu consigo, talvez, se eu tiver um espaço para trabalhar os meus sentimentos, eu faço uma terapia, eu converso com pessoas que eu confio, eu consigo também, assim como Libra, que eu falei, curar alguns traumas, curar alguns medos, e me libertando desses medos, dessa necessidade de segurança, eu consigo fazer grandes transformações na minha vida, tá? Esse aquariano poderia ter algum benefício, vocês vão ver aqui, em recursos compartilhados. Isso significa o quê? Poxa, o aquariano tá precisando se organizar melhor nas finanças da família, né? Puxa, tá esperando ter um benefício dentro da empresa, tô esperando ter uma bolsa do governo. Poderia ter algum auxílio nesse sentido? Até poderia, tá? Mas esse Marte, o foco dele, principalmente, é na parte administrativa. O aquariano está bravo com alguma coisa na parte financeira e ele consegue se organizar melhor financeiramente, mudando algo no trabalho, mudando algo nos ganhos dele. Ele ainda tem custos altos, tá? Ele está incomodado com alguma coisa na parte do dinheiro, mas esse incômodo gera espaço para mudança, para crescimento, para investimentos mais inteligentes e para uma cura de uma relação financeira, talvez, né? Se não é agora, eu tô plantando para curar num futuro próximo, tá? Urano traz mudanças profundas, eu perco alguns medos que eu tenho, tá? Então, e tenho um contato com a minha espiritualidade muito grande. Eu posso estar sonhando mais, meditando mais, recebendo informações ali do meu inconsciente, por assim dizer, para que eu consiga trabalhá-los e trazer vontades à tona. Ele tá muito poderoso, tá? Ele tá também mais misterioso, tá? Tem tá reservado mais misterioso ali, né? Chamando a atenção das pessoas de uma maneira magnética também. Pro pisciano, pra pisciana, este Marte em Virgem vai fazer o quê, gente? Na verdade, eu já falei para vocês que todos os signos mutáveis estão mais incomodados com esse Marte. Eles têm muito espaço para mudar coisas na vida deles, estão mais analíticos, né? Mas todos os signos mutáveis ficam mais irritados, tá? Frente a esse Marte. Então, Peixes é um desses signos, tá? Que fica mais irritado ali no dia a dia, que fica mais explosivo, tá? Onde que esse Marte está incidindo para piscianos e piscianas? Na parte dos relacionamentos. Só que tá dando incômodo, eu tô mais irritado. Com meu marido, com a minha esposa, com meu sócio de trabalho, com as pessoas da minha vida social, eu tô mais irritado, mas eu tenho mais atividades com as pessoas. Portanto, eu me vejo num papel de conversar com essas pessoas,
conversar com meu marido, com a minha esposa, ver o que está me irritando, trabalhar isso à luz da consciência, conversar com um sócio, começar a sociedade, romper sociedade, reestruturar a maneira como eu me organizo com colegas de trabalho também, tá? Tem uma questão voltada para relações, tem uma questão voltada para parcerias e muitas dessas relações estão me incomodando. Só que agora, com Júpiter e Urano trazendo uma forcinha para esse Marte, eu consigo ter força de ação para mudar coisas que precisam ser mudadas e melhoradas nesses relacionamentos, tá? Peixes é um dos signos que também tem que ter um pouco mais de cuidado com a saúde, excesso ou falta de exercício físico, tá? Mas também tem uma questão ali de saúde no geral mesmo, porque eles estão mais irritados e às vezes a imunidade também poderia oscilar, tá? Mas Júpiter pode também abrir espaço, gente, para harmonizar parcerias. Urano pode trazer encontros surpreendentes porque tem uma expansão também da rede de contatos, tá? Eu tenho mais eventos, eu posso ter mais clientes, mais fornecedores, eu tenho mais eventos da minha vida pessoal, mais festa, mais encontros para fazer. Isso me irrita? Com certeza me irrita, tá? Mas eu também tenho uma possibilidade de reformular, renovar o meu campo de relacionamentos em vários sentidos possíveis. Então, minha gente, esse foi o vídeo aí com as previsões para cada um dos 12 signos, mais orientações, né? De acordo com esse Marte em Virgem, que tá ficando aí 1 mês e meio nesse signo, tá bom? Aproveita para curtir o vídeo, se inscreve no canal, me deixa um comentário. Os comentários são a monetização gratuita aqui do YouTube, é a sua maneira de me ajudar a chegar em mais pessoas também. Todo domingo, 10 da manhã, a gente também tá em live aqui no canal para trazer os assuntos mais em pauta aí do nosso universo da astrologia. Um grande beijo e bom trânsito de Marte em Virgem.